Recentemente, a palavra graça ganhou destaque na mídia por causa do perdão presidencial concedido a um deputado da base aliada condenado pelo STF. De uma hora para outra, apareceram juristas e especialistas para falar sobre essa figura tão pouco conhecida no meio popular e até no meio jurídico, é pouco vista. A graça presidencial concedida vamos usar como uma analogia, um tipo de uma graça muito maior e elevada, a graça de Deus. O plano divino para a salvação é fruto da graça de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 11 nos fala: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todas as pessoas. Mas o que é graça? É o favor imerecido de Deus. Vem do termo grego charis e tem vários sentidos. Às vezes se refere à beleza, outras vezes sentimento fraternal, outras vezes graça quer dizer simpatia, sinal de honra, mas principalmente significa favor. Um favor que a pessoa que recebe não merece aquele favor. A maldade e o pecado que existem no mundo seriam suficientes para que Deus destruísse tudo que existe. Quantos pecados, afinal de contas, os seres humanos têm acumulado diante de Deus desde o princípio dos tempos até hoje? Algumas pessoas se queixam que se Deus fosse bom não haveria miséria nem doença no mundo, mas elas se esquecem que toda essa miséria e maldade vem do pecado que as próprias pessoas plantaram e continuam plantando. Então, diante de tudo isso, por que Deus não acaba com tudo e constrói um mundo perfeito de uma vez por todas? Devido à sua graça. Como lemos em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O conceito de graça, ele acaba tendo muitas implicações na teologia, principalmente numa área chamada soteriologia, o estudo da salvação. Por exemplo, dentro da soteriologia nós temos a linha de pensamento calvinista que ensina uma graça irresistível. O que seria isso? Seria uma força divina que, quando vem aquela pessoa, ela tem que se converter a Cristo e ao seu Evangelho. Ela não tem escolha, ela não tem opção. Todas as ações humanas continuam sendo então dirigidas por Deus. Já no conceito arminiano, existe a ideia de graça preveniente. O que é isso? É uma graça que envolve liberdade de escolha. Ou seja, depois que a pessoa se rende a Cristo, seu livre-arbítrio é resgatado. Quando a oportunidade da graça chega a uma pessoa, ela pode querer ou não querer. A graça de Deus oferece a liberdade que falta ao homem pecador, a liberdade de poder escolher. Como Deus pode continuar a abençoar pecadores que merecem só destruição? Alguém pode perguntar. Pessoas que causam tanto mal aos outros e mesmo assim são abençoadas? Por que Deus não as castiga logo? Por que Deus não pesa a mão logo em cima delas? Não só essas, mas aos milhões que nunca serão salvos, que nunca vão se arrepender? Por que isso? Porque Deus pode abençoar mesmo os maus. A resposta é o que na teologia chamamos de graça comum. É o favor de Deus a todas as pessoas, independente deles serem salvos ou não. É o favor de Deus às pessoas, independente do que elas escolham. Por essa graça, todas as pessoas desfrutam dos benefícios na vida. É por isso que o sol nasce para todos. As chuvas caem para o benefício de todos, justos e injustos. O ar que respiramos vem para todas as pessoas. A palavra aqui comum, em graça comum, significa algo que é geral para todos, que não é restrita a um grupo de pessoas. É por causa dessa graça comum que mesmo os pecadores, mesmo os incrédulos, mesmo aqueles que não querem se arrepender e se voltar para Deus,
conseguem também usufruir coisas boas da vida. Isso acontece não porque eles mereçam, mas pelo favor de Deus para eles. A graça comum, confere às pessoas uma revelação natural. Ou seja, Deus se revela através das coisas boas da vida, do ar, da natureza, do sol, para que essas pessoas não tenham desculpa de não crer em Deus. O curso natural da vida segue as leis da criação, trazendo o ar, o alimento, o bem-estar em geral para todas as pessoas, independente da sua condição espiritual desfavorável e da sua rebelião a Deus. Por causa da graça, Deus pode até mesmo ouvir as orações dos ímpios, embora ele não tenha nenhuma aliança com eles. Até mesmo aqueles que nós reputamos como altamente pouco confiáveis, como a classe política, não importa qual seja o seu nível de moralidade, também são ministros de Deus para o bem. O que quer dizer isso? Que até mesmo estas pessoas que muitas vezes são conhecidas pelos seus envolvimentos em corrupções, podem realizar coisas boas. A obra da graça em nós não elimina a nossa natureza pecaminosa. Ou seja, o fato da graça comum permitir que mesmo um pecador faça coisas boas, não significa que Deus aprova o seu pecado. Não significa que Deus se esqueceu dos seus pecados. Nada disso. A graça de Deus, ela se manifesta de várias maneiras. Na natureza, na moralidade dos seres humanos, no campo criativo e civil. É por isso que mesmo seres humanos maus, pecadores, ateus, eles conseguem fazer, digamos, leis, regras, ordenamentos jurídicos que vão beneficiar as pessoas. Isso não quer dizer que eles estão salvos. Isso não quer dizer que Deus se agrada de suas vidas. É para despertar nessas pessoas a consciência de que elas têm responsabilidade com o Criador. A graça de Deus, ela aparece para substituir a culpa do ser humano. Ela não é destinada a um grupo de eleitos, de escolhidos, mas é oferecida a todos, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Mas atenção, ela é oferecida, ela é concedida, ela não é imposta, ela não é irresistível, como ensina o calvinismo. Ou seja, o ser humano ele pode resistir à graça de Deus. Diferente da graça presidencial que foi concedida no nosso exemplo logo no começo dessa fala, ela pode ser recusada, a graça de Deus. Parece incrível, a graça presidencial não pode ser recusada, mas a graça de Deus pode, e muitas vezes ela é recusada. Muitas vezes Deus oferece a sua graça às pessoas e elas mesmo assim recusam. Parece loucura, mas se Deus oferece o seu favor a nós de uma maneira que não merecemos, como é que alguém pode ser louco de recusar a graça de Deus? É uma boa pergunta. Mas o que nós mais observamos são pessoas recusando a graça de Deus. E como esta graça chega até nós? A resposta está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Embora no Antigo Testamento nós víssemos alguns flashes da graça de Deus, alguns momentos em que o favor de Deus superou as exigências da lei de Moisés, mas a graça ainda não tinha se revelado plenamente. Ela veio através de Cristo. E alguns interpretam a graça de maneira incorreta, como se estar debaixo da graça significasse que não existe mais pecado, não existe mais transgressão, não existe mais condenação. Não é bem assim. Isso vale para aqueles que permanecem em Cristo, permanecem seguindo a Ele e a sua palavra. Mas quem não faz isso, a ira de Deus sobre ela permanece. E para que serve essa graça de Deus? A resposta está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo.
A graça de Deus vem para nos salvar. Uma ideia que não existia quase no Antigo Testamento. Quando se falava de salvação no Antigo Testamento, era salvação dos males desta vida, das doenças, das guerras, dos problemas materiais. Não se tinha ainda a ideia de salvação